primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do sindicato, na figura do professor Valmir, né? E agradecer a nossa coordenação pela organização desse evento e a presença também aqui dos colegas na mesa, né, que estão na mesa aqui comigo. Infelizmente, a professora Sônia estava escalada, né, para fazer a nossa abertura aqui dessa fala. Ela não pôde vir porque o pai dela adoeceu com dengue, né, tem sido uma epidemia aí recentemente, então ela está com o pai dela no hospital, está internado. Então, nós tentamos, eu e a Daniela, a gente tentou fazer uma readequação das nossas falas, né? Eu vou tentar englobar um pouco do que havia sido combinado pela disposição da professora Sônia. Essa atividade, então, como havia sido pensada pelo sindicato, era justamente a ideia de não deixar a data 8 de março passar batido, né? Então a gente refletiu um pouco sobre a importância dessa data e a importância das lutas das mulheres como um todo. Então eu pensei justamente começar a minha fala refletindo um pouco sobre a própria data. O que aconteceu no 8 de março, o que tornou essa data tão especial, né? Qual os mitos, né, que tem em torno dessa data, que é algo bastante recorrente. De um modo geral, eu acho que, não sei se certamente não todos, mas certamente muita gente aqui já deve ter ouvido falar ou até mesmo acredita que o 8 de março surgiu em função de um assassinato, né, que aconteceu numa fábrica, né, em que várias mulheres elas teriam se levantado contra as terríveis condições de trabalho, teriam realizado uma greve e em função disso elas teriam sido presas, assassinadas, né, através dessa fábrica teria sido incendiada. Isso foi um mito que durante muito tempo circulou e às vezes quando eu conto para os alunos o pessoal fica, puxa, professora, eu sempre achei que fosse essa a origem do 8 de março. E não é. Realmente houve um incêndio, né? Houve um incêndio que aconteceu em 25 de março, na verdade, foi também no mês de março, dia 25 de março de 1911, na cidade de Nova York. E esse incêndio aconteceu numa empresa chamada Triangle Shirtwaist Company, né? E realmente nessa empresa havia uma maioria de trabalhadoras mulheres, como era muito típico de empresas ligadas a tecido, a produções, né, de roupa. E nesse incêndio morreram 146 pessoas, sendo que dessas 125 mulheres e 21 homens. Então, realmente houve um incêndio, né? Realmente as condições precárias de trabalho vulnerabilizavam esses trabalhadores ao ponto, né, de ser recorrente acidentes de trabalho, mas essa não foi a origem do dia 8 de março. Há muita discussão em termos do que aconteceu, né, o que levou esse 8 de março, por que o mês de março ficou marcado como um mês de referência para a luta das mulheres. O mês de março, na verdade, foi marcado por muitas manifestações no mundo no início do século XX. E já no final de fevereiro, por exemplo, a gente teve uma grande passeata, né, que aconteceu também na cidade de Nova York, no final de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 1909. Então a gente estava tendo toda uma evolução social, fosse nos Estados Unidos, fosse na Europa, ligada ao movimento operário. Mas foi justamente na Rússia, às vésperas da União Soviética, às vésperas da Revolução Russa, que aconteceu uma grande manifestação, uma grande greve, em função dos efeitos da Primeira Guerra Mundial, que era uma greve pelo fim da Primeira Guerra Mundial e contra a carestia, que foi protagonizada pelas mulheres e que é entendida como tendo sido um dos estopins, né, para a Revolução Russa. Então, o 8 de março, especificamente, ele vem dessa grande manifestação, dessa grande greve que é iniciada pelas mulheres na Rússia revolucionária. O que acontece, né? Por que na nossa cabeça a gente tem essa ideia de que a origem teria sido do incêndio, né? É o que um autor, que talvez vocês, acho que muitos vão ver em breve, né, que é o autor da história oral, o Alessandro Portelli, fala, que é a ideia do deslocamento de memória, né? Que as pessoas, muitas das vezes, a gente mescla, não é uma coisa, uma escolha consciente, mas a partir dos interesses, das questões que estão colocadas, as pessoas mesclam eventos distintos, né? Então, por exemplo, quando ele analisou na Itália o caso de um assassinato numa manifestação de um militante, ele percebeu que a memória popular
trocou a data e trocou a manifestação, né? Esse manifestante morreu numa manifestação contra a adesão à organização do Tratado Atlântico Norte, né, a OTAN, e as pessoas confundiram e, com o passar do tempo, acharam que ele teria sido morto numa grande greve geral em que mais de 2.000 trabalhadores pararam e foram para as ruas. Então, por quê? Porque as pessoas atribuíam um significado mais importante a essa greve geral do que a primeira manifestação. Então, é interessante a gente pensar nesses deslocamentos, né, da memória, como é que a memória se desloca e atribui significados. De qualquer maneira, apesar de muita gente achar que, né, teria sido mais interessante associar o 8 de março a esse grande assassinato, né, essa questão que foi proposital, né, de um empresário que mata as mulheres, né, a data real foi marcada por uma luta das mulheres por direitos, né, por melhores condições de vida e contra a Primeira Guerra Mundial. Mas o fato das pessoas deslocarem, né, demonstra também essa relação, essa preocupação com a covardia a qual, né, essas mulheres teriam sido submetidas, e demonstra que havia uma consciência, né, ou há uma consciência de que as mulheres estão numa posição de injustiçamento, né? Então, a partir daí, eu pensei em construir minha fala um pouco pensando em qual a origem, né, dessas injustiças, das desigualdades que acometem metade das pessoas, né? De onde começa, né? Nós, como historiadores, a gente tem sempre essa preocupação de qual a origem, né? Quando é que começou, quando que em algum momento da história homens e mulheres começaram a ter uma relação tão assimétrica e o machismo se instaura como uma relação dominante entre esses gêneros. Não é uma resposta fácil, não é dizer, quando começou, em que momento da história começou, em que sociedade começou. Muita gente se debruçou sobre isso. Um dos grandes pensadores aí do pensamento socialista no século XIX, o Friedrich Engels, né, que escreveu o Manifesto junto com Marx, ele tentou também explicar, né, conforme ele explicava a origem da propriedade privada, o início da propriedade privada, ele também associava a origem da dominação do homem sobre a mulher, né? Então, e que isso seria inclusive bem mais antigo do que o capitalismo, já que a propriedade privada, né, por mais que nos formatos capitalistas que tem hoje não seja tão antiga assim, a origem da dominação patriarcal sobre as mulheres, né, seria também anterior. No entanto, não vou debruçar muito sobre essa questão da origem da dominação do homem sobre a mulher na sociedade, mas mais sobre as formas atuais, né, ou mais contemporâneas, em que ela se estabelece, e tentar pensar um pouquinho do porquê disso, especialmente analisando as relações econômicas dos nossos dias, né? Então, basicamente, vou tentar me debruçar um pouquinho sobre a formação da sociedade capitalista, a formação da sociedade industrial, e como nessa sociedade se dá as relações de gênero, de um ponto de vista principalmente econômico, né? Com um enfoque mais econômico. Um outro historiador, que também é um historiador para mim dos mais importantes, né, que é o Thompson, né, o Edward Thompson, ele analisa algumas das transformações que vai acontecendo em longa data, né, das sociedades e a formação da nossa sociedade industrial. Uma das observações que o Thompson faz é a respeito da mudança das relações de trabalho, dos ritmos de trabalho, dos espaços de trabalho, né? E o Thompson observa que antes da formação da sociedade industrial, não havia uma separação muito nítida entre o que era a vida, a esfera do cotidiano, e o mundo do trabalho, né? Então não havia muito essa coisa que nem a gente tem hoje, né? De eu preciso ter vida também. Normalmente você está se referindo assim, eu preciso ter vida fora do trabalho, né? Quando trabalho e vida se misturam como uma coisa só, não é tão fácil assim pensar nessa separação de vida e trabalho. Essa separação do espaço do trabalho, do espaço da vida, ela é uma criação que vai se consolidando muito mais com a conformação da sociedade industrial, em que inclusive a gente vai mudando os nossos ritmos de vida e a nossa relação com o próprio meio ambiente, com a natureza. Antes da formação da sociedade industrial, os ritmos de trabalho eram muito mais ditados pelos ritmos da natureza. Então, o ritmo das estações, né,
o dia, o nascer, o pôr do sol. Isso tudo determinava muito os nossos ritmos de trabalho. Com a sociedade industrial, a gente cada vez mais vai sendo colocado pelo horário do relógio, né? Então, cada vez mais o tempo vai sendo cronometrado e a gente tem o espaço de trabalho e o espaço da família, o espaço do cotidiano, o espaço do lazer separado desse espaço de trabalho. Isso não estava colocado antes, né? As colheitas, que era, por exemplo, um momento de trabalho, né? De você obter os frutos do trabalho agrícola, eram também festas. Então não havia essa separação. E aí uma das coisas que a gente observa, quando ocorre essa separação, especialmente a partir da formação da sociedade industrial, a gente vê que cada vez mais os homens vão se posicionando em termos de exercer os trabalhos remunerados. E as mulheres, ainda que as mulheres trabalhadoras também exerçam trabalho remunerado, elas vão ficando responsáveis pelo que a gente chama de trabalho necessário à reprodução da vida social. O que é isso, né? Trabalho da reprodução da vida social? É todo aquele trabalho que é necessário para as pessoas viverem, mas que não necessariamente ele é remunerado. Né? Então, por exemplo, todo mundo precisa se alimentar, precisa se vestir, né? Precisa tomar banho, precisa, né, ter as condições básicas para sobreviver. E muito desse trabalho é fornecido, era basicamente fornecido pelas mulheres. Esse tipo de trabalho não remunerado, ele foi essencial para, inclusive, reduzir o custo da mão de obra nos primórdios da Revolução Industrial. Porque, imagine, por causa da situação hipotética, né, de que o trabalhador, ele que trabalha longas horas na jornada de trabalho gigantesca no início da Revolução Industrial, ele não tivesse alguém para prover todas essas necessidades básicas dele. Alimentação, né, os cuidados com o lar, lavar roupa, cuidar das suas vestimentas, né, e ele tivesse que pagar por isso, né, pagar por serviços de lavanderia, pagar por comida. Isso tudo faria com que esse trabalhador fosse muito mais caro, né, muito mais caro. Então, o trabalho da mulher, o trabalho do lar, ele acabava baixando o custo dessa mão de obra e permitindo, né, uma exploração mais barata dessa mão de obra, ao mesmo tempo em que cada vez mais duplicava o trabalho, a jornada de trabalho feminino, com essa jornada de trabalho não remunerada. Então a gente vê que as relações desiguais de gênero não se dão apenas a nível, né, do plano das ideias, dos valores de uma sociedade, mas do ponto das relações mais básicas, né, que são as relações econômicas nas quais a gente vive no cotidiano. É lógico que, junto a elas, eu não vou entrar muito nesses outros aspectos, mas junto a elas uma série de outras formas de opressão da mulher vão sendo colocadas. Tá dando uma aceleradinha aqui. Isso se do ponto de vista, né, da mulher, da classe trabalhadora, da mulher que depende do trabalho, significa a dupla jornada. Paralelamente, isso, né, caminha do ponto de vista da mulher, das classes mais favorecidas, das mulheres da sociedade burguesa, das mulheres, né, das famílias com mais recursos. A gente vê um outro movimento que também vai se dar especialmente aí no século XIX, que é um movimento de cada vez mais trancafiar essa mulher, mantê-la reclusa ao espaço doméstico. Então, cada vez mais, enquanto a mulher operária, né, ela tem que trabalhar e se virar fazendo a dupla jornada, a mulher da família burguesa, ela precisa se dedicar exclusivamente ao espaço do lar e dar a esse espaço do lar um ambiente de harmonia, de contentamento, que inclusive, segundo outro historiador, que é o Eric Hobsbawm, contribuiria para contrastar com o mundo lá fora, o mundo cada vez mais de acirramento competitivo, de cada um por si, né, de disputa, né, o tempo inteiro você está competindo, que é a lógica, né, do capitalismo. As empresas têm que estar o tempo inteiro competindo entre si para manter suas elevadas taxas de lucro, né? Então, para o Eric Hobsbawm, o espaço doméstico ele precisaria ser um espaço de harmonia social, né, ainda que extremamente hierárquico. E por isso tem um trecho que ele fala na Era do Capital que eu acho muito interessante, que ele fala um pouco sobre como deveria ser o lar burguês do século XIX. E é interessante pensar o papel da mulher nesse lar burguês. Ele diz o seguinte: o lar era a quinta essência do mundo burguês,
pois nele, e apenas nele, podiam os problemas e as contradições daquela sociedade ser esquecidos ou artificialmente eliminados. E aí, um pouco mais adiante, a família pequena burguesa podia manter a ilusão de uma alegria harmoniosa e hierárquica, cercada pelos objetos que a faziam possível, né? Então, o papel dessa mulher é o quê? É ser a rainha do lar, né? Aquela que vai manter tudo muito agradável para esse homem que chega cansado do mundo de competições, né? Do mundo difícil que ele enfrenta na realidade externa, né? Só que como é a vida dessa mulher, né? Mesmo essa mulher burguesa, a gente vê justamente no século XIX, essas mulheres que são condenadas a essa, principalmente as mais ricas, né? A uma ociosidade, a um moralismo e a um controle total dos valores, ela tem que ser padrão ali para a família. Vai ser também no século XIX que a gente vai ter uma série de casos, né, que vão ganhar o nome de histeria. Né? Histeria é considerado, hoje a gente não usa mais esse nome, né, mas era um estudo psiquiátrico atribuído principalmente a mulheres que entravam em uma espécie de crises, né, histéricas, que não suportavam aquela situação, porque a vida delas era extremamente limitada ao espaço privado, ao espaço do lar, e não ao exercício da vida pública. Então a gente tem esses vários aspectos aí que se relacionam. E como é que essa mulher vai sendo trancafiada no lar? Né? Lógico que isso é uma discussão de longa duração, né? Há vários momentos, não dá para generalizar, em cada lugar ocorre de uma maneira diferente, mas tem uma escritora, uma socióloga que realizou vários estudos feministas, que é uma socióloga alemã, Maria Mais. Ela vai observar principalmente nessa transição da idade moderna para a idade contemporânea, esse processo que ela vai chamar, né, ela cria um neologismo, que seria housewifecation, a gente poderia dizer que seria a transformação da mulher em dona de casa, e eu diria mais especificamente a domesticação da mulher. Né? Então a gente vai vendo como a mulher vai cada vez ficando mais restrita ao espaço doméstico, o espaço doméstico é cada vez mais a sua obrigação, o lugar que você tem que ter, o cuidado, né? Você tem que cuidar da família, cuidar do lar, e isso vai se aprofundando e se difundindo, inclusive mundialmente. A Maria Mais, ela observa no livro dela, que fala justamente de colonização, fazendo uma tradução aqui meio improvisada, seria colonização e essa domesticação feminina, né? E ela observa como que isso também, com o avanço do imperialismo, vai sendo levado a outros povos, né? Vai sendo imposto a outros povos essa ideia de que a mulher tem que ser reclusa ao ambiente doméstico. Pois bem, só para eu já estou avançando aqui um pouquinho no horário, só para eu concluir um pouco essa discussão, então a gente observa que, em grande medida, muito do que foi possível em termos de desenvolvimento das relações e aprofundamento das relações trabalhistas, dos moldes que se deu, em termos, por exemplo, da manutenção de baixos salários, se deu graças a essa superexploração do trabalho feminino, né, do trabalho não remunerado, do trabalho doméstico da mulher. Isso eu estou falando já a partir, né, da consolidação da sociedade industrial, mas a gente vê como que isso ainda é um elemento presente nas nossas sociedades hoje. E aí eu trago uma outra pesquisa, né, na verdade, uma pesquisa do final da década de 70, desenvolvida nos Estados Unidos ainda, na Universidade de Stanford, que dizia que, de um modo geral, essa pesquisa foi feita, né, apenas com mulheres que trabalhavam, e entre as mulheres que trabalhavam, todas casadas, elas dispendiam, além do trabalho regular, em média 26 horas semanais com trabalhos domésticos, enquanto seus companheiros dispendiam 6 horas semanais com trabalho doméstico. Isso no ano de 1976, okay? Nos Estados Unidos. Então isso é uma realidade, vamos colocar dos Estados Unidos, né? Na década de 70 não havia talvez tantas facilidades domésticas, mas já havia muitas, né? Mas muito menos do que a média brasileira. Então em termos de disponibilização de eletrodomésticos, coisas que reduzem o tempo gasto com o trabalho doméstico. E aí eu parto então para um trabalho mais recente, de 2010, já mais focado na realidade brasileira especificamente, que é o caso do trabalho da Maria Bethânia Ávila, socióloga, e a Verônica Ferreira, que é assistente social. Se chama, trabalho, é o capítulo, na verdade é um livro organizado por elas, um capítulo chamado Trabalho Produtivo e Reprodutivo no Cotidiano das Mulheres Brasileiras. Nesse trabalho, elas analisam
ela faz uma pesquisa com em torno de 500 mulheres na cidade de Recife e São Paulo, e dessas mulheres todas mulheres que desempenham trabalho remunerado, ou seja, que trabalham fora de casa, né? Porque muitas das vezes a gente tem aquele mau hábito, e eu confesso que eu tenho às vezes também, de falar, mas sua mãe ou sua avó, ela trabalha, né? Sendo que muitas das vezes ela trabalha em casa e não necessariamente fora, mas o trabalho doméstico também é uma forma de trabalho. Mas essas mulheres que foram analisadas, todas elas trabalham fora e 98% delas trabalham também em casa, segundo essa pesquisa. Dentre as mulheres casadas, 71% não contavam com absolutamente nenhum tipo de colaboração masculina na realização de trabalhos domésticos. 71%. Isso ainda se aprofunda, né, em vários aspectos, porque mesmo as que contavam, são essas 29%, a gente vê que muitas das vezes a realização desse trabalho doméstico não é de fato dividido, mas em geral os trabalhos desempenhados pelos homens eram trabalhos de menor tempo de execução ou menor periodicidade, que era um outro aspecto também que elas observavam. Não à toa que 60% das entrevistadas consideravam que os homens davam mais trabalho do que ajudavam na realização, né, dos trabalhos domésticos e, na verdade, de modo geral, né. E é engraçado, né, breve comentário, tem muito aquela coisa de dizer, né, que a mulher é louca para casamento, né, a mulher quer casar, tem até aqueles adesivos terríveis, né, que mostram o homem game over porque casou, e é interessante de ver aqui que o casamento é um ótimo negócio para os homens e péssimo para as mulheres. Outro aspecto, só mesmo para eu concluir aqui, diz respeito à questão do cuidado com os filhos. Dentre as mulheres casadas, 53% delas diziam que os seus maridos não colaboravam também em nada com a educação e o cuidado das crianças. Isso as casadas, tá? A gente não entrei nas que não eram casadas, que aí os dados ficam bem mais dramáticos. Então, assim, apenas trouxe esses dados para a gente pensar um pouco, né, como eu quis dar esse enfoque um pouco mais econômico aqui para a minha fala, para a gente pensar nessas continuidades e como essa relação econômica está muito forte nas dominações de gênero, né? E aí eu vou passar a fala, né, para a Daniela, que vai abordar algumas questões mais relacionadas ao feminismo hoje, e apenas um último dado, né, que eu acho que é interessante para a gente pensar ainda na esfera do trabalho, a respeito de como muitas vezes as mulheres que conseguem se livrar do trabalho doméstico, né, as mulheres que desempenham o trabalho remunerado, muitas das vezes justamente repassando esse trabalho para outras mulheres. E aí mais um dado que eu acho interessante ser colocado é que 1 em 4 mulheres negras no Brasil trabalha como empregada doméstica na casa de outras mulheres. Então, acho que só alguns dados para a gente pensar um pouquinho. Eu passo aí a fala para a Daniela.